Grupo Comporte está insaciável. Desta vez, pede na Justiça que em 72 horas seja aberta uma nova competição para arrendamento das linhas da Itapemirim-Caiçara ou um leilão definitivo. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, o Grupo Comporte da família de Constantino de Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas e maior empresário de ônibus do país, fez nesta terça-feira, 1º de outubro de 2024, mais uma investida judicial contra a Suzantur, transportadora turística Suzano de Santo André, no ABC Paulista. Pela empresa Nossa Senhora da Penha, o Grupo Comporte peticionou nesta terça-feira o encerramento urgente do contrato de arrendamento com a Suzantur pelas operações das linhas que eram de responsabilidade das falidas Viações Itapemirim e Caiçara. O portal Diário do Transporte traz de forma exclusiva. O conglomerado fundado pela família Constantino pede que seja extinto o contrato com a empresa andreense e que em 72 horas seja aberta uma concorrência para um novo arrendamento ou a realização do leilão definitivo da UPI, Unidade de Produção Individual, das linhas e da marca Itapemirim. Apesar do pedido de 3 dias, a Justiça não tem prazo para decidir. Por meio da abertura de processo competitivo para que eventuais interessados apresentem em 72 horas proposta para o arrendamento da totalidade dos ativos objeto do contrato de arrendamento de folhas 86.921/86929 e ou por meio de leilão para alienação da UPI Operação Itapemirim, o que objeto do incidente próprio diz a petição feita pelo Grupo Comporte por meio da Penha nesta terça-feira, 1º de outubro. A nova petição ocorre depois de, por meio da empresa Nossa Senhora da Penha, o grupo da família Constantino já ter pedido a saída da Suzantur e também depois de, por intermédio da empresa Expresso União, oferecer R$1 milhão mensal pelo arrendamento, oferta que menos de uma semana depois foi ampliada para 1,5 milhões para superar o valor de 1,2 milhões por mês oferecido pela Águia Branca do Espírito Santo. Atualmente, a Suzantur paga R$200 mil por mês. De novo, o Grupo Comporte volta a argumentar que outras propostas em setembro de 2022 seriam mais vantajosas e defendeu de novo as empresas Viação Rio Doce de Minas Gerais, Viação Águia Branca do Espírito Santo e Viação Garcia do Paraná, que não fazem parte do mesmo conglomerado empresarial. A Viação Rio Doce ofereceu um pagamento mensal de R$45 mil por mês, em contrapartida à exploração de 11 linhas das empresas do Grupo Itapemirim. A Aviação Águia Branca, pagamento mensal de valor mensal de R$250 mil, em contrapartida à exploração de 28 linhas das empresas componentes do Grupo Itapemirim. A Aviação Garcia ofereceu um pagamento mensal de 1,65% sobre a receita líquida da venda de passagens de transporte rodoviário, obviamente englobando as vendas realizadas tanto online quanto em postos físicos. Ao contrário da Suzano, lembre-se que a consultoria Almeida e Fleury, em estudo comparativo entre o performando pela Suzano e o que adivinha caso tivesse sido acolhida, a proposta da Aviação Garcia apontou uma diferença de R$ 5.539.994,69 até abril de 2024 em desfavor à massa e dos seus credores. Nota técnica: as folhas 125.835, 125.854, tabela comparativa, as folhas 125.849. No documento desta terça-feira, 1º de outubro, a qual o Diário do Transporte teve acesso, o Grupo Comporte basicamente repete as alegações já realizadas sobre as supostas desvantagens do arrendamento aos credores e sustenta que, por fatores como a não retomada de todas as linhas até agora, a demora para o início das operações e eventuais valores que não teriam sido depositados à massa falida do Grupo Itapemirim, teria registrado um prejuízo entre R$ 828,4
1.4 mil a 1,55 milhões de reais. Neste ponto, coleciona-se estudos sobre desempenho da arrendatária judicial frente ao potencial operacional e financeiro das linhas realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Neste estudo, a FGV realiza a comparação entre o ganho potencial do arrendamento a partir das receitas projetadas pela CETAP, com o fluxo de pagamento efetivamente realizado pela Suzano, concluindo ser o contrato desvantajoso para a massa. Conforme apurado pela FGV, no que tange às perdas relativas à massa falida com o arrendamento, o valor total acumulado nesses meses chega a 1,55 milhão, e mesmo levando-se em conta o atraso verificado na obtenção da licença de operação, ainda assim verificam-se perdas no montante de R$ 828,4 mil. A empresa da família Constantino de Oliveira ainda contesta que o encerramento do contrato com a Suzantur seria no fim de abril de 2025. Nada obstante, no primeiro aditivo, por meio do qual foi renovado o contrato de arrendamento, a Suzano fez constar dos considerandos que o registro do contrato de arrendamento perante a NTT mencionado no item 2 se realizou em 27 de 2 de 2023 e mais à frente na cláusula primeira, que fica prorrogado por 12 meses a contar de celebração deste aditivo, que se deu em 30 de abril de 2024. A partir, portanto, da leitura de tais cláusulas, poder-se entender que o contrato de arrendamento se estenderia até 29 de abril de 2025, o que implicaria em uma vigência de 31 meses, em desconformidade com o que restou autorizado e homologado por este juízo, que é inadmissível. No entanto, do grupo Comporte deve ser considerado para fim de contrato não o período a partir da assinatura do aditivo, mas o prazo inicial do arrendamento. Assim sendo, requer-se seja reconhecida liminarmente a extinção do contrato de arrendamento pelo transcurso do prazo de 24 meses. Em nova petição, o grupo Comporte relaciona as mais recentes propostas pelo arrendamento. Expresso União, do Grupo Comporte, 1 milhão, depois 1,5 milhão pela Expresso União, por todas as linhas no período de até 2 anos. A Aviação Águia Branca ofereceu 1,2 milhões por todas as linhas no período de até 2 anos. O dono da Frota Nobre ofereceu 500 mil do empresário Luiz Ferreira Marangon Macedo, dono da companhia Frota Nobre, que faliu em Juiz de Fora, por 21 linhas no período de até 5 anos. O pedido foi feito pela empresa. A empresa Penha do Grupo Comporte diz que, considerando a proposta de 1,5 milhão da coirmã União, o arrendamento da Suzantur representa prejuízo de 1,3 milhões aos credores no período do contrato. No entanto, a oferta de 1,5 milhões feita em 27 de setembro de 2024 e o contrato com a Suzantur foi aprovado pela Justiça em 21 de setembro de 2022. Ou seja, se considerarmos a recente proposta da Expresso União, o prejuízo mensal é da ordem de 1 milhão e 300 mil reais por mês, no período já transcorrido do arrendamento das linhas a Suzano de 31 milhões e 200 mil reais, demonstrando ser absolutamente irrisório o que a Suzano vem pagando à massa falida. A defesa da família de Constantino de Oliveira argumenta ainda como suposta desvantagem aos credores com o contrato firmado junto à Suzantur é que os repasses de 1,5 sobre a receita líquida só estão previstos quando ocorrerem vendas em guichês físicos de passagens e não em vendas online pela internet ou aplicativos. Não há previsão de repasses à massa falida dos valores de receita líquida desvenda de passagens realizadas de forma online, que se consubstância em parcela relevante, senão a maior da receita. A cláusula 1.3 do contrato de arrendamento estabeleceu com efeito o pagamento de percentual correspondente a 1,5% da receita líquida de venda de passagens que for realizada apenas no ponto de vendas dos guichês. Outros pontos de venda físico presenciais, salas VIP das rodoviárias e áreas de carga. Outra suposta desvantagem no contrato apontada pelo grupo de Constantino é que o atual modelo não prevê reajuste monetário dos valores que devem ser repassados à massa falida.
Abre aspas. Não há previsão de atualização monetária, sequer houve reajuste no valor mínimo previsto a título de remuneração mensal por ocasião da renovação do prazo contratual. A empresa do Grupo Comport ainda diz que, em diferentes ocasiões, a Suzantur aferiu receita superior a 200 mil, mas que só fez os depósitos dos valores mínimos. Infere-se que a Suzano deveria ter depositado R$ 233.651 em dezembro de 2023 e R$ 254.823 em janeiro de 2024 e R$ 215.608 em maio de 2024, o que implica um prejuízo da ordem de R$ 104.083 à massa falida e aos seus credores. Para além daqueles relativos à não abrangência dos valores de vendas online e à ausência de correção monetária. O Grupo Comport acha na petição que este já seria o motivo para anular o contrato de arrendamento com a empresa do ABC Paulista. A constatação de que a arrendatária não está depositando em juízo o valor devido por si só já seria suficiente a ensejar a rescisão contratual por justa causa, que se deve ser reconhecida e declarada por esse juízo liminarmente nos termos da cláusula 6 do referido instrumento. Nesta terça-feira, 1º de outubro, o Grupo Comport voltou a falar que a Suzantur só retomou pouco mais de metade de todas as linhas referentes às antigas operações das viações Itapemirim e Caiçara. Para além do inadimplemento financeiro, a Suzano também é inadimplente no que diz respeito ao próprio objeto contratual, qual seja a operação da integralidade das linhas arrendadas. Isso porque, tendo transcorrido o prazo do contrato, somente estão em operação 58,4% das linhas anteriormente detidas pelas falidas, ou seja, 73 das 125 linhas que compunham os ativos das falidas Viação Itapemirim e Viação Caiçara. De novo pela empresa Nossa Senhora da Benha, o Grupo Comport volta a criticar a cláusula homologada pela Justiça que dá preferência à Suzantur no leilão da marca e das linhas do Grupo Itapemirim. Para o Comport, a cláusula representa enriquecimento indevido em favor da empresa de Santo André. A mais ainda cumpre a requerente destacar que as cláusulas 6.1 e 6.2 do contrato de arrendamento são não apenas abusivas, proporcionando enriquecimento indevido da arrendatária em detrimento da massa falida de seus credores, como no atribuírem vantagens competitivas injustificadas em favor da Suzano, violam o disposto do artigo 114 da Lei 11.101/2005 e afigura-se impeditivas ao êxito do leilão da UPI Operação Itapemirim. A empresa PEN ainda voltou a reclamar das cláusulas do arrendamento à Suzantur que prevêem o uso de 50% dos valores investidos para as operações no leilão da marca e das linhas e também do ressarcimento destes investimentos. Para o Grupo Comport, essas cláusulas ferem, no contexto de um leilão de processo de falência, os princípios da igualdade ou isonomia e impessoalidade. Acresce que tais disposições contratuais atentam contra o princípio da isonomia e impessoalidade ao prejudicarem a competitividade do certame e afronta o disposto no artigo 114 da Lei 11.101/2005, que estabelece claramente a inexistência de direito preferência daquele que explorar os bens da massa falida. Para a família de Constantino, outra irregularidade do contrato é que os investimentos para a operação e os riscos já deveriam ter sido calculados pela Suzantur, que estava ciente que, por se tratar de um arrendamento, teria início, meio e fim. Na visão do Grupo Comport, o aproveitamento de 50% do valor dos investimentos no leilão da marca Itapemirim e linhas e o ressarcimento dos que foi investido significam, na prática, repassar os custos que deveriam ser só da Suzantur a terceiros, inclusive a massa falida. Aliás, os investimentos feitos pela Suzano deveriam ter sido considerados por ela desde o início e não poderiam serem repassados a terceiros, ou pior, à própria massa falida. Até porque tais gestos, investimento com sistema de gestão da operação e gastos decorrentes da rescisão contratual, sequer deveriam ser considerados, vez que são inerentes à atividade e à natureza contratual, que por se tratar de arrendamento com prazo determinado, certamente teria seu fim próximo, independentemente da rescisão. Os pedidos. Diante acima exposto,
Tendo sido demonstrada a existência da probabilidade do direito do risco de dano do próprio dano, postula a requerente a concessão da tutela cautelar de urgência inaudita altera parte para o fim de determinar a extinção do contrato de arrendamento firmado com a Suzano no último dia do mês de setembro de 2024, em razão do encerramento do prazo máximo de duração da avença, qual seja 24 meses, não sendo esse o entendimento, determinar-se a imediata rescisão do contrato de arrendamento por justa causa, nos termos da cláusula 6ª, diante da existência de cláusulas contratuais detrimentais à massa falida e aos seus credores, do inadimplemento por parte da Suzano, seja em relação às contraprestações, seja em relação ao próprio objeto contratual, da dificuldade de se levar a cabo a alienação da UPI Operação Itapemirim de forma isonômica, competitiva e proveitosa, face às vantagens injustificadas conferidas a Suzano, infringência inclusive do artigo 114, inciso 1º da Lei nº 11.101/2005, dos claros prejuízos à massa falida e seus credores aferíveis, inclusive de planos a partir das propostas apresentadas por outras empresas para exploração dos mesmos ativos em valores 7 vezes mais vantajosos do que aqueles depositados pela Suzano. E ato contínuo a extinção ou rescisão conferir-se pronto o destino aos ativos da massa falida, por meio da abertura de processo competitivo para que eventuais interessados apresentem 72 horas proposta para arrendamento da totalidade dos ativos objeto do contrato de arrendamento de folhas 86921 até 86929 e por meio de leilão para alienação da UPI Operação Itapemirim, o que é objeto do incidente próprio número 0054411 81.2023.8/2023 termos em que deferimento São Paulo, 1º de outubro de 2024, Marcelo de Camargo Teixeira Panella. Pessoal, o grupo Comporte cada vez subindo mais o tom. Vamos ver até quando esta novela irá persistir. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações deste embate entre Suzantur e Grupo Comporte. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.